Ele se ergueu do nada, mas para onde a estrada o levará agora? O ciclo recomeça e o destino sorri de forma cruel. Você acaba de ser arrancado da sua realidade e jogado em um inferno. Lee Sung-min desperta no centro de uma praça, cercado por olhares que não buscam ajudar, mas sim encontrar a próxima presa fácil. Diante dele surge um sujeito com porte de guerreiro, analisando cada centímetro do garoto como se estivesse avaliando uma mercadoria de baixo valor. O homem finge uma falsa camaradagem, pedindo para o jovem manter a calma, mas a malícia em seu olhar é quase palpável. Ao redor, a cidade de Xenavis respira sob o comando de magos poderosos e guerreiros veteranos que ignoram a chegada dos novatos. Este é o purgatório dos outromundos, o lugar onde a maioria morre antes mesmo de aprender o nome deste mundo maldito. Lee Sung-min finge confusão, atuando como o garoto ingênuo que todos esperam que ele seja, mas sua mente trabalha a mil. O estranho pergunta se ele conhece artes marciais ou magia, buscando confirmar se o garoto tem alguma utilidade ou defesa mínima. Ao receber uma negação, o veredito é lançado: ele é um sem classe, o nível mais baixo da existência humana. Com um gesto hipócrita, o homem o convida para comer, prometendo explicar as regras de Eria enquanto planeja seu próximo passo vil. Cada palavra que sai da boca desse canalha é uma mentira, um veneno doce desenhado para atrair os tolos para a escuridão. Ele finge generosidade, mas seus dedos já se movem com a agilidade de quem está acostumado a silenciar as vozes dos inocentes. Lee Sung-min observa tudo com um olhar vazio, permitindo que o vilão acredite ter o controle total da situação atual. Eles caminham por becos sombrios, longe da segurança das patrulhas, onde o som de um grito jamais alcançaria os ouvidos de ninguém. O homem oferece um frasco dizendo ser apenas água para saciar a sede do jovem, mas o cheiro entrega a traição. Sung-min sabe exatamente o que é aquilo. Veneno paralisante de Goblin, uma ferramenta barata para imobilizar escravos sem estragar a carne. O vilão observa ansioso, esperando que o líquido desça pela garganta do garoto para que ele possa finalmente revelar suas garras. Com um movimento calculado, Lee Sung-min leva o frasco aos lábios, fingindo beber enquanto sente um leve formigamento na ponta da língua. A tensão no ar é sufocante, o silêncio do beco sendo quebrado apenas pela respiração pesada do traidor que já celebra a vitória. Mas o impensável acontece. Sung-min cospe o veneno diretamente nos olhos do homem, transformando a armadilha em uma sentença de morte imediata. O canalha grita de dor, as mãos subindo ao rosto enquanto o líquido corrosivo começa a queimar sua visão e sua alma. É difícil fingir que sou um idiota, diz Sung-min, sua voz gélida revelando uma maturidade que aquele corpo jovem jamais deveria ter. Sem hesitar, o garoto avança como uma sombra, o veneno ainda escorrendo pelo chão enquanto a vingança toma forma. Ele explica com calma o efeito do veneno, enquanto o traidor se contorce, percebendo tarde demais que atacou o alvo errado. O plano do bandido era simples: dopar o garoto e vendê-lo como escravo para nobres com gostos doentios e cruéis. Mas Sung-min não é um novato, ele é um sobrevivente que carregou o peso de 13 anos de sofrimento em outra vida. O olhar do garoto é o de um predador, alguém que já viu o pior que este mundo tem a oferecer. Com um movimento preciso, ele finaliza o inimigo, limpando a escória das ruas de Xenavis antes mesmo do sol se pôr. Verdadeiramente um mundo de lixo, sussurra ele, enquanto vasculha o cadáver em busca de qualquer moeda ou item que o ajude. Ele encontra 100.000 e uma adaga simples, pouco para alguns, mas o tesouro necessário para quem recomeça do zero. Sung-min olha para suas mãos e para seu reflexo, vendo o corpo franzino que ele precisará transformar em uma arma letal. Suas memórias são seu maior recurso. Ele sabe onde os tesouros estão escondidos, e quais erros jamais deve repetir nesta vida. Em sua vida anterior, ele foi apenas um mercenário medíocre, alguém que nunca teve talento ou sorte para subir ao topo. Ele tentou de tudo, mas a falta de uma base sólida o condenou a ser um eterno figurante na história dos outros. No entanto, pouco antes de sua morte patética, ele encontrou um item místico, uma pedra de regressão que o enviou de volta. De volta ao início, ao momento em que tudo deu errado, mas agora ele possui o mapa completo de todas as minas terrestres. Ele abre sua janela de status e a decepção é imediata. Os mesmos atributos lixo de 13 anos atrás ainda estão lá. Ele continua sendo um sem classe, sem habilidades especiais, sem linhagem heróica e sem qualquer vantagem física aparente sobre os demais. Mas ele sorri, pois sabe que os grandes poderes deste mundo são cegos para as oportunidades que apenas um regressor consegue enxergar. Existem magos que comandam os elementos e artistas marciais que rasgam os céus, mas todos eles ignoram o poder da preparação. Sung-min se lembra da humilhação, da fome e da dor de ser um ninguém, e jura que desta vez ele vai devorar este mundo antes que ele o devore, custe o que custar para sua própria humanidade. Ele busca um lugar específico, uma clínica clandestina, onde um médico excêntrico realiza procedimentos que beiram a tortura física mais absoluta. O ancião o encara com desconfiança, perguntando se um garoto tão jovem realmente quer passar pelo remodelamento de esqueleto marcial.
É um processo que quebra e reconstrói cada osso para criar uma estrutura capaz de suportar as artes marciais mais poderosas. A dor é indescritível. Cada agulha inserida parece um prego em brasa atravessando a alma de Lee Sangmin sem qualquer anestesia. Ele morde um pedaço de madeira até seus dentes sangrarem, mantendo a consciência apenas pelo puro ódio que nutre pelo seu passado. O procedimento é um sucesso, e agora seu corpo possui esqueleto marcial, uma base que poucos gênios nascem possuindo de forma natural. Em seguida, ele vai a uma livraria empoeirada, onde o dono ignora o valor de um manuscrito antigo jogado em um canto. Por apenas 40 mil moedas, ele adquire a técnica de cultivação do céu verdadeiro, um tesouro que vale milhões no mercado negro. Com os ossos de um mestre e a técnica de um deus, Sungmin começa a trilhar um caminho de poder impossível. Ele observa outros outromundos chegando, todos perdidos e assustados, sem saber que a maioria será mastigada pela cruel engrenagem de Eria. A cada passo que dá, ele sente o fluxo de energia mudando em seu corpo, a cultivação começando a purificar suas veias. O mundo ao seu redor parece mais nítido, os sons mais claros, os perigos mais previsíveis do que jamais foram antes. Ele treina até o colapso, repetindo os movimentos básicos milhares de vezes, refinando cada golpe até que a perfeição seja alcançada. Não há atalhos para quem não tem talento natural, apenas a repetição exaustiva e a vontade inquebrável de superar o próprio limite. Lee Sangmin sabe que o tempo é seu maior inimigo e sua maior arma, e ele não desperdiçará um único segundo. Ele visualiza os rostos daqueles que o desprezaram e usa essa raiva como combustível para sua meditação profunda e constante. A energia azul começa a rodear seu corpo, sinalizando que a técnica de cultivação está finalmente criando raízes em seu núcleo espiritual. As ruas de Xenavis tornam-se seu campo de treinamento, cada beco uma oportunidade de testar sua nova percepção e agilidade física. Ele evita os grupos maiores, sabendo que ainda é cedo demais para atrair a atenção das grandes guildas de mercenários. Sua estratégia é ser uma sombra, um fantasma que cresce em poder enquanto todos os outros estão distraídos com pequenas disputas. O garoto que antes tremia diante de um bandido de rua, agora caminha com a confiança de um guerreiro veterano. Ele precisa de fundos, de equipamentos e de experiência real de combate se quiser sobreviver ao que está por vir. As memórias de sua vida passada mostram eventos catastróficos que começarão em breve, e ele precisa estar pronto para eles. Ele busca o mercado de armas, ignorando as espadas brilhantes que servem apenas para exibição e buscando algo que realmente mate. O ferreiro o ignora inicialmente, vendo apenas uma criança, mas o olhar de Sungmin o faz parar e prestar atenção. Há algo de errado naqueles olhos, uma frieza que não pertence a alguém daquela idade, um peso de 1000 batalhas. Ele escolhe uma lança, a arma que ele dominou em sua vida anterior, e que será sua extensão neste mundo cruel. O equilíbrio deve ser perfeito, o aço deve ser temperado com sangue e a vontade do portador deve ser inabalável. Ele testa o peso, o alcance e a vibração da haste, sentindo a conexão imediata com o instrumento de sua vingança. Com a arma em mãos, ele se dirige às florestas ao redor da cidade, o território dos goblins e monstros menores. A caçada começa e Sungmin se move com uma eficiência assustadora, cada movimento economizando energia e garantindo a morte rápida. Ele não caça por diversão, ele caça por necessidade, transformando peles e dentes de monstros em moedas para sua sobrevivência. O cheiro de sangue não o incomoda mais, ele se tornou parte da paisagem, um predador silencioso no meio da mata. Ele observa os padrões dos monstros, usando o conhecimento de 13 anos para prever emboscadas e evitar riscos desnecessários no início. Sua cultivação avança a cada dia, a técnica do céu verdadeiro expandindo seus meridianos e fortalecendo sua reserva de energia interna. Ele sente a força fluindo por seus novos ossos, a resistência física aumentando a ponto de ele não precisar mais dormir. O sol nasce e se põe enquanto o garoto sem classe se torna uma lenda urbana entre os monstros da floresta. Ele retorna à cidade carregado de espólios, atraindo olhares de curiosidade e inveja dos outros outromundos que ainda passam fome. Mas ele não se importa com a opinião deles. Ele sabe que a amizade neste mundo é uma moeda falsa e perigosa. Ele fecha o punho com força, sentindo a solidez de seu progresso e a certeza de que está no caminho certo. De volta à sua estalagem barata, ele se senta em posição de lótus, focando toda sua vontade em romper o próximo nível. A energia azul irrompe ao seu redor, um sinal de que sua base está finalmente sólida o suficiente para desafios maiores. Ele olha para o horizonte, sabendo que a calmaria de Xenavis é apenas uma ilusão que será quebrada muito em breve. Ele desce para o salão da estalagem e encontra Jack, o dono do lugar, que o observa com uma mistura de respeito e preocupação, pois sabe que garotos que crescem rápido demais costumam ter vidas muito curtas neste mundo impiedoso e hostil. Jack pergunta se ele vai sair para caçar novamente, notando que o garoto traz cada vez mais loot de monstros perigosos.
Sungmin apenas confirma com um aceno, entregando o pagamento adiantado pelas próximas semanas de alojamento e comida básica. O estalajadeiro fica impressionado com a quantia, perguntando onde ele conseguiu tanto dinheiro sendo apenas um recém-chegado sem classe definida. Eu apenas sei onde procurar, responde Sungmin, sua voz curta e grossa, não deixando espaço para mais perguntas intrusivas. Ele se lembra de Jack da vida anterior, um homem bom que acabou morrendo durante uma invasão que poderia ter sido evitada. Jack sugere que ele deveria descansar um pouco, avisando que o cansaço excessivo é o maior assassino de guerreiros promissores em Eria. Sungmin agradece o conselho, mas seu coração bate num ritmo diferente. Ele sente a urgência de quem já perdeu tudo. Ele se retira para o seu quarto, mas seus ouvidos captam conversas no salão sobre um novo grupo de outromundos que chegou. Ele fecha a porta e se prepara, conferindo cada detalhe de seu equipamento e a afiação de sua adaga de reserva. Ele sabe que o verdadeiro teste de sua nova vida não virá dos monstros, mas sim das pessoas que cruzarem seu caminho. As sombras da noite parecem sussurrar segredos para ele, lembrando de cada traição que sofreu antes de sua morte prematura. Ele medita novamente, mas desta vez sua mente viaja para o futuro, tentando antecipar os movimentos dos seus inimigos mais poderosos. Ele visualiza o mestre que o matou e jura que quando se encontrarem, ele não será mais a vítima desamparada de antes. O dia amanhece e Sungmin desce para o salão, encontrando Lula, a filha do estalajadeiro, que o observa com curiosidade juvenil. Ela tenta puxar conversa, oferecendo um café da manhã extra, mas o foco do garoto está totalmente voltado para a porta. Ele agradece brevemente e sai, sentindo que o ar da cidade está carregado com uma eletricidade estranha e premonitória hoje. No mercado, ele busca por itens de consumo rápido, poções de cura e ervas que aumentam a regeneração de energia interna. De repente, um sino toca. É o sinal da invocação. Um novo grupo de almas está sendo puxado para este mundo agora. Ele caminha até a praça central, não por curiosidade, mas para ver se algum peixe grande do seu passado está entre eles. A luz da invocação é cega, um pilar de energia pura que rasga o céu de Xenavis e silencia toda a multidão. Do meio do brilho, surge uma figura pequena, vestindo roupas negras e vermelhas, que exalam uma aura de autoridade absoluta e poder. Lee Sang-min sente um calafrio percorrer sua espinha ao reconhecer aquela presença. É o pequeno demônio celestial em pessoa. A jovem de cabelos negros e longos observa o novo mundo com um tédio que esconde uma força capaz de destruir exércitos. Wiji Hoyon olha ao redor, seus olhos vermelhos brilhando com uma inteligência que desafia sua aparência de uma simples criança inocente. Ela não parece assustada ou confusa como os outros. Ela parece uma rainha que acaba de chegar para reclamar seu novo reino. Sungmin se mantém afastado, sabendo que cruzar o caminho dela agora seria um suicídio, mas o destino tem outros planos cruéis. Um grupo de bandidos locais, os mesmos que tentam extorquir novatos, começa a se aproximar da garota com sorrisos predatórios no rosto. Eles usam o mesmo truque da água envenenada, tentando se passar por guias amigáveis para uma criança que parece estar completamente perdida. Sungmin observa a cena e seu instinto de sobrevivência grita para ele ir embora, mas algo em sua consciência o faz hesitar. Ele sabe que se ela beber aquilo, as coisas podem ficar feias, mas ele também sabe quem ela realmente é e do que é capaz. A tensão aumenta enquanto o líder dos bandidos oferece o frasco, sua voz melosa escondendo a intenção de vendê-la por um preço alto. Wiji Hoyon aceita o frasco com um sorriso enigmático, levando-o aos lábios enquanto observa os homens com um olhar de puro desdém. Num impulso irracional, Lee Sung-min grita um aviso, alertando-a sobre o veneno e quebrando o silêncio mortal da praça de Xenavis. Todos os olhares se voltam para ele, e os bandidos rosnam de raiva por terem seu golpe arruinado por um pirralho qualquer. Wiji Hoyon para com o frasco na mão, olhando para Sungmin com uma curiosidade genuína, como se estivesse vendo um espécime raro. Os bandidos avançam contra Sungmin, decididos a dar uma lição no garoto que se atreveu a interferir nos negócios escusos deles. O líder, um homem musculoso e cheio de cicatrizes, desfere um soco monstruoso que manda Sungmin voando contra uma parede de pedra. A dor explode no peito do jovem regressor, o impacto quebrando suas costelas e fazendo o sangue jorrar por sua boca entreaberta. Ele tenta se levantar, mas o bandido o agarra pelo pescoço, erguendo-o do chão como se ele não passasse de um saco de batatas. Você deveria ter ficado de boca fechada, lixo! Ruge o agressor, preparando o golpe final para esmagar o crânio de Sungmin. Mas algo interrompe o ataque. Uma pressão esmagadora surge da direção onde a garota estava parada, calmamente observando a briga. Wiji Hoyon solta uma risada curta, uma melodia sombria que faz o sangue de todos os presentes congelar instantaneamente de puro pavor. Ela caminha lentamente, cada passo deixando uma rachadura no chão de pedra, sua aura de mestre de artes marciais finalmente se revelando. O bandido larga Sungmin, que cai no chão ofegante, e tenta atacar a garota, pensando que seu tamanho é sua maior fraqueza. Num piscar de olhos, Wiji Hoyon desaparece e ressurge atrás do homem, sua palma tocando as costas dele com uma leveza mortal.
Uma explosão de energia interna arremessa o gigante para o outro lado da praça, seus ossos se estilhaçando antes mesmo de ele tocar o muro. Os outros bandidos hesitam, o medo substituindo a ganância enquanto percebem que não estão enfrentando uma criança, mas sim um demônio encarnado. Ela limpa as mãos com um lenço de seda, seu olhar voltando-se para o ensanguentado Lee Sung-min, que tenta se manter consciente. Por que você me avisou? Pergunta ela, sua voz carregada de uma autoridade que faz o ar ao redor tremer violentamente. Sung-min mal consegue responder, a dor sendo sufocante, mas ele percebe que este encontro mudou o curso de sua história para sempre. Os guardas da cidade finalmente aparecem, mas ao verem o estado dos bandidos e a aura da garota, decidem não intervir. Ji-hoyeon ignora a todos e caminha até Sung-min, estendendo a mão para o garoto que ela acabou de salvar indiretamente da morte. Ele aceita a ajuda, sentindo uma descarga de energia pura percorrer seu corpo, acelerando sua cura de forma quase milagrosa e instantânea. Você é interessante sem classe, diz ela com um sorriso que poderia derreter o gelo mais eterno ou causar o pior pesadelo. Ela pergunta seu nome e Sung-min responde com dificuldade, sentindo o peso do destino se fechando ao redor dos dois. Mais tarde, na estalagem, Ji-hoyeon aparece no quarto de Sung-min, entrando sem ser convidada e agindo como se fosse a dona do lugar. Ela está curiosa sobre Eria e sobre como um garoto tão fraco sabia sobre o veneno de Goblin e as táticas de bandidos. Sung-min tenta manter suas memórias em segredo, inventando desculpas sobre ter observado os bandidos agindo nos dias anteriores na praça principal. Mas ela não é fácil de enganar. Seu olhar parece atravessar as mentiras de Sung-min e buscar a verdade escondida no fundo de sua alma. Ela revela que vem de um lugar chamado Murin e que era conhecida como a pequena esperança do culto demoníaco em sua terra natal. Sung-min gela. Ele sabe que no futuro ela se tornará o demônio celestial que devastará continentes inteiros com seu poder avassalador. Ele percebe que ter a amizade, ou a inimizade, de alguém como ela é caminhar sobre o fio de uma navalha muito afiada. Ji-hoyeon decide que Sung-min será seu guia neste novo mundo, uma decisão que ele não tem o poder de recusar ou contestar. Ele olha para as mãos dela e vê a marca da cultivação avançada, um nível que ele levaria décadas para alcançar sem suas memórias. Ela pergunta sobre as regras de Eri e Sung-min e explica a hierarquia de poder, as guildas e a constante ameaça dos monstros errantes. Enquanto fala, ele percebe que ela absorve cada informação com uma velocidade assustadora, adaptando-se ao ambiente como um camaleão predador. Este mundo é chato, comenta ela, mas talvez com você por perto, ele se torne um pouco mais divertido de se conquistar. Sung-min sente o perigo naquelas palavras. Para ela, a vida dos outros é apenas um jogo para aliviar o tédio de sua própria genialidade. Ele mostra a ela sua lança e ela apenas sorri, notando que a técnica de Sung-min é baseada em fundamentos sólidos, mas sem brilho. Eu vou te ensinar algumas coisas, diz ela de forma casual, como se estivesse oferecendo um doce a uma criança na rua. Sung-min sabe que as lições do demônio celestial costumam ser brutais, mas é a oportunidade que ele precisava para evoluir mais rápido. Ele aceita o desafio, sabendo que a dor física será nada comparada à recompensa de aprender com o maior gênio do Murin. Eles começam o treinamento secreto nos arredores de Senavis, onde ninguém pode ver a verdadeira força que está sendo forjada ali. A cada dia, Sung-min é levado ao limite da sanidade, enfrentando a pressão espiritual de Ji-hoyeon enquanto tenta aperfeiçoar sua própria lança. Ele percebe que, embora ela seja arrogante, há uma solidão profunda em seus olhos, a solidão de quem nunca teve um igual. Sung-min decide que não será apenas o guia dela, mas alguém que possa, um dia, caminhar ao seu lado em termos de igualdade. O Ji-hoyeon o observa treinar, um brilho de respeito começando a surgir em seu olhar gélido ao ver a determinação inabalável do garoto. Ele não desiste, não importa quantas vezes seja derrubado ou ferido durante as sessões de combate real que eles praticam. A técnica do céu verdadeiro começa a ressoar com os ensinamentos dela, criando um estilo híbrido que nem mesmo o regressor esperava possuir. Eles se tornam uma dupla improvável em Xenavis, o sem-classe persistente e a pequena gênia do mal que ninguém ousa desafiar. Sung-min sabe que o tempo da paz está acabando e que o primeiro grande evento da história original está prestes a acontecer. Ele olha para Ji-hoyeon e se pergunta se a presença dela mudará o resultado final da guerra que destruiu sua vida passada. O destino de Eri agora está nas mãos de um garoto que se recusa a morrer e de uma criança que nasceu para governar. O que acontecerá a seguir? A reação dela é uma gargalhada genuína, achando um absurdo que um garoto tão comum tentasse proteger alguém tão poderosa quanto ela. Sung-min range os dentes, amaldiçoando seu destino. Ele, um homem de 27 anos no corpo de um moleque, tendo que se curvar e pedir desculpas formais para uma criança de apenas 13 anos, simplesmente para não ser aniquilado ali mesmo. Mas Oil não termina por ali. Ela aponta o dedo e diz com desdém que viu as artes marciais de Sung-min. E a verdade é que elas são um lixo completo, uma técnica medíocre que não serve nem para espantar moscas.
O orgulho dele é ferido, mas o que ela propõe em seguida congela o ar. Ela quer ensiná-lo a lutar de verdade. Sung-min fica em choque, questionando por que um gênio como ela perderia tempo com alguém que ela mesma chamou de inútil. Hyo-yeon sorri, dizendo que sob sua tutela até o maior dos fracassados pode florescer, mas tudo isso vem com uma condição. A condição é tão inesperada quanto absurda. Torne-se meu amigo. Sung-min mal consegue processar a simplicidade e o peso dessa exigência. Ele se pergunta por que ela escolheria logo ele, enquanto Hyo-yeon recorda de um passado onde a solidão era sua única companhia constante. Flashbacks nos levam a pequena Hyo-yeon diante de seu pai, o temível líder do culto demoníaco, Wiji-Hak, uma figura que exala terror puro. Hak ensinava que para quem trilha o caminho da supremacia e governa miríades de demônios, amigos são apenas fraquezas desnecessárias e totalmente descartáveis. Mas a pequena gênio, em sua inocência, explicava que aprendeu sobre amizade em um livro. Com um amigo, supera-se qualquer dificuldade. Contudo, o pai, em sua forma demoníaca, não aceitava tal sentimentalismo, exigindo que ela focasse apenas em seu treinamento para herdar o trono. Mesmo sendo sua filha, Hak não escondia a decepção, ordenando que ela deixasse de lado essas bobagens se quisesse sobreviver no topo. Todavia, Hyo-yeon, em sua essência rebelde, já demonstrava que sua força seria forjada sob suas próprias regras, ignorando os mandamentos do pai. O treinamento dela era um banho de sangue puro. Com apenas 10 anos, ela foi capaz de aniquilar sozinha 50 guerreiros experientes. Wiji-Hak observava os corpos espalhados, reconhecendo a habilidade assustadora da filha, mas lamentando que ela buscasse conexões com os medíocres. Agora, no presente, ela estende a mão para Sung-min com um sorriso brilhante, repetindo o desejo sincero de ter alguém ao seu lado. Ela pergunta se todos da mesma idade não deveriam ser amigos, uma lógica infantil que contrasta violentamente com o mundo cruel de Eria. Sung-min aceita, e de hoje em diante, o destino desses dois está entrelaçado por uma promessa de amizade e um treinamento infernal. Ele sente o absurdo da situação. Um mercenário veterano sendo amiguinho de uma criança que pode partir o mundo ao meio. Hyo-yeon então começa a aula, apresentando a arte mística da Alvorada Violeta, uma técnica proibida da facção não ortodoxa que poucos ousam aprender. Sung-min esperava algo do culto demoníaco, mas Oi se explica que a técnica do líder é reservada apenas aos herdeiros de sangue puro. Nisso, ela o repreende por usar linguagem formal. Entre amigos, a fala deve ser casual, forçando Sung-min a quebrar suas barreiras mentais. O ar se enche de uma energia ametista pulsante conforme Hyo-yeon demonstra o poder da Alvorada Violeta, algo que brilha com uma beleza mortal. Ela garante que ele não vai se arrepender, pois essa técnica é superior a quase tudo que os mercenários comuns já viram. Um mês se passa sob essa rotina brutal. Sung-min agora está na floresta, limpando o sangue do rosto após mais um combate. O nível de suas artes marciais saltou para algum lugar entre a terceira e a segunda classe, um progresso que levaria décadas antes. Ele olha para os goblins mortos aos seus pés. Em sua vida anterior, enfrentar um grupo desses seria uma sentença de morte certa. Hyo-yeon surge das sombras com um olhar de tédio, reclamando que, apesar de seus ensinamentos, Sung-min continua sem um pingo de talento. Ele manda ela calar a boca, irritado com arrogância, mas sabe que cada palavra dela sobre sua mediocridade é uma verdade dolorosa. Sung-min decide focar em coletar os espólios de sua vitória, mantendo a mente pragmática que o ajudou a sobreviver por 13 anos. De repente, um estalo na mata. Ele se vira bruscamente com sentidos aguçados por semanas de perigo constante e tensão extrema. Um ataque rápido força a recuar. Se não estivesse atento, sua cabeça teria sido separada do corpo naquele exato milésimo de segundo. O atacante não é um goblin, mas um orc massivo, uma criatura que exala um fedor de morte e uma força física descomunal. Sung-min respira fundo, percebendo que é apenas mas um orc solitário nesta região é uma anomalia que não deve ser ignorada. Ele avança com a lança, aplicando tudo o que Hyo-yeon o obrigou a repetir 1000 vezes até que seus músculos sangrassem. A lâmina da lança corta o ar e penetra a pele dura do monstro, finalizando o orc com uma precisão que ele nunca teve antes. Hyo-yeon aparece por trás, zombando do fato de ele estar orgulhoso por matar apenas uma criatura tão ridícula quanto um orc comum. Ele ignora a provocação e observa o corpo, intrigado. Orcs não vivem nessas redondezas, então o que está acontecendo na floresta de Cenabis? Uma voz calma surge entre as árvores, elogiando a habilidade do jovem guerreiro. Sung-min entra em posição de guarda imediatamente, pronto para matar. Um homem vestido de roxo caminha tranquilamente, sem parecer afetado pela aura ameaçadora que Sung-min emana após o combate recente. Ele se apresenta como Woon Haryung, conhecido nas redondezas como a Espada da Destruição das Orquídeas, um nome com certo peso entre mercenários. Sung-min pergunta o que ele quer, e Woon aponta para o orc morto, explicando que há um problema sério crescendo na região. Uma facção de orcs estabeleceu uma nova vila nas proximidades, atacando vilarejos e massacrando aventureiros novatos sem qualquer piedade ou remorso. O sujeito explica que a guilda ofereceu uma recompensa de 20 milhões de ER para quem varresse aquela vila do mapa de uma vez.
Um quer que Sung-min se junte ao seu grupo de elite para essa missão, garantindo que o lucro total chegará a 35 milhões. O grupo já está formado por figuras peculiares, do Sangryang, um sujeito ágil conhecido como Pequeno Macaco, que olha Sung-min com total desconfiança. Um defende a escolha, afirmando que viu o garoto lutar e que sua habilidade será de grande valia para o sucesso da empreitada. Em seguida surge Wang Pei, a Adaga da Chuva Negra, uma mulher mascarada que emana uma aura gélida e perigosa, aceitando a decisão do líder. Por último, Renir se apresenta, uma maga da escola de velas, trazendo um poder arcano que equilibra a força bruta dos guerreiros. Ela pergunta a Sung-min se ele já sabe que tipo de trabalho eles terão pela frente, tentando quebrar o gelo com um sorriso amigável. Explica que o plano é dividir os lucros igualmente entre os 5, o que renderia a Sung-min cerca de 7 milhões de ER. Sung-min pensa que uma missão desse porte não aparece sempre, mas seu instinto de regressor sussurra que algo está muito errado com esse grupo. O problema real é a confiança. Em Area, confiar em rostos desconhecidos é o caminho mais rápido para uma cova rasa e esquecida. Mesmo assim, ele aceita. Precisa de recursos e experiência, e lutar contra orcs em grupo é uma oportunidade de ouro para testar sua evolução. Haryung sorri, batendo no ombro de Sung-min e dizendo que com ele no time, a missão será muito mais fácil e rápida. Ao chegar no acampamento, Sung-min nota 3 figuras sentadas nas sombras, carregando mochilas imensas e parecendo exaustas, quase à beira do colapso. As descarta como mulas, pessoas sem classe contratadas apenas para carregar os suprimentos e os itens da expedição por algumas moedas. Sung-min sente um aperto no peito. Ele já foi como eles, um ninguém que servia apenas para carregar o peso dos outros. Renir pede para um deles comprar maçãs, tratando o homem como um objeto, enquanto Sung-min observa a cena com um misto de raiva e pena. Eles recebem as sobras do pagamento, uma ninharia que mal paga o esforço de carregar toneladas de equipamentos por terrenos perigosos e hostis. Diz para Sung-min não se preocupar com eles, reforçando a hierarquia cruel onde os fortes governam e os fracos apenas obedecem. A maga Renir morde sua maçã com indiferença, enquanto o grupo se prepara para adentrar a parte mais densa da floresta, o território dos monstros. Durante a marcha, Sung-min caminha ao lado de um dos carregadores, notando como o homem está ofegante e prestes a desabar sob o peso. Ele pergunta o nome do sujeito, que se assusta com a atenção repentina de um dos guerreiros do grupo principal da expedição. O homem se identifica como Brass, um veterano de muitas viagens que já aceitou sua condição de ser apenas uma ferramenta para os outros. Sung-min é franco. Ele avisa Brass que se o caos começar, não terá confiança nem habilidade para protegê-lo do ataque dos orcs. Brass olha para o chão e diz que não pode fugir. A guilda o puniria severamente e ele perderia o pouco que tem para sobreviver. Sung-min entende perfeitamente. Ele sabe o peso dessa coleira invisível, pois foi exatamente o que ele sentiu durante 13 anos de sua vida passada. Ele pede para Brass cuidar de si mesmo, enquanto Haryung observa a conversa de longe com um olhar que oculta intenções sombrias. Anuncia que chegaram. Através das árvores, uma cerca de madeira rústica marca a entrada da vila improvisada das criaturas verdes. Eles conseguiram evitar as patrulhas, mas o ar está carregado com o cheiro de sangue e carne podre, sinal claro da brutalidade orc. O líder mercenário prepara um sinalizador para atrair as feras para fora da vila, um plano simples, porém eficaz para evitar um cerco. Sung-min interrompe, pegando um pote imenso de sua mochila dimensional, o que choca pela raridade e valor daquele item mágico. Ele começa a derramar água e criar lama, explicando que devem cobrir o corpo para camuflar o cheiro humano antes do sinalizador ser aceso. Elogia a experiência de Sung-min, surpreso com a cautela do garoto, enquanto o jovem regressor apenas diz que aprendeu com um mestre incrível. Com o corpo coberto de lama, o sinalizador é disparado, rasgando o céu com uma trilha vermelha que serve como um banquete para os orcs. Nisso, Haryung lança uma sugestão cruel. Por que não enviar Brass, o carregador, na frente para servir como isca de distração? Brass fica apavorado, gaguejando que se ele for na frente, morrerá em segundos sob os machados das criaturas enfurecidas que se aproximam. Se aproxima do rosto dele e sussurra com uma frieza mortal que, se ele não for, ele mesmo o matará ali mesmo. O carregador entra em desespero, percebendo que sua vida vale menos que o lodo no chão para aqueles mercenários que ele tanto serviu. Sung-min rende os dentes e interrompe a cena, dizendo que ele mesmo irá na frente, se não tiver objeção a isso. Haryung recua com um olhar enigmático, aceitando a proposta de Sung-min enquanto observa o garoto se posicionar para o início do confronto. 12 orcs emergem da vila, rugindo e babando, correndo em direção ao rastro de energia e cheiro que o sinalizador deixou no ar. Sung-min se prepara, a lança em punho, lembrando-se das lições de Royeon sobre como um tolo sem talento deve lutar para sobreviver. A regra era simples, apenas lembre-se de uma forma de segurar a lança e ataque sempre de uma distância segura. Ele avança como um borrão, a ponta da lança tornando-se uma extensão de sua vontade e de seu desejo desesperado de ser mais forte.
Estocada, ele perfura o primeiro orc antes que a criatura possa sequer levantar seu porrete de madeira cravejado de ossos. Ele conta 1 a 1, 11 orcs restantes. Sua respiração é controlada, cada movimento é uma dança macabra de morte e precisão técnica. Ele se pergunta se pode fazer isso, mas a resposta em sua mente é um comando absoluto. Eu tenho que fazer isso, não há outra opção. Ele sente uma misericórdia inútil por Brass, ou talvez seja apenas simpatia por alguém que compartilha a mesma classe social de sua vida passada. Eles não são amigos, não há conexão, apenas o fato de que ambos são sem classe em um mundo que idolatra o poder bruto. Sung-min aceita a regra feia e clara deste mundo. Os fortes são a lei e ele está decidido a ser aquele que dita as regras desta vez. Mais 2 orcs caem sob sua lança. A técnica da Alvorada Violeta brilha em seus olhos conforme ele massacra os monstros com eficiência cirúrgica. Ele lembra de Ho-Yon o chamando de idiota, e ensinando que a estocada à distância é a única salvação para quem não nasceu com um dom divino. Estoque, estoque, estoque. O mantra ressoa em sua cabeça enquanto o sangue verde dos orcs mancha o solo da floresta de Cenabis. O impacto de seus golpes é monstruoso, lançando as criaturas para trás, os ossos quebrando audivelmente sob a pressão espiritual da técnica violeta. Outro orc tenta um ataque lateral, mas Sung-min gira a lança e o acerta no peito, finalizando-o antes que ele possa soltar um último grunhido de dor. Ele vê Brass caído ao fundo, tremendo de medo, enquanto um orc gigante se prepara para esmagar o carregador com um tronco imenso. Brass fecha os olhos, esperando o fim, soltando um suspiro de derrota diante da morte iminente que ele tanto temia. O som de carne sendo rasgada ecoa, mas não é a carne de Brass. Sung-min atravessou o orc por trás, salvando o homem no último segundo. Sung-min dá um sorriso de lado, o rosto salpicado de sangue, enquanto termina de limpar os arredores com uma calma que assusta até os mercenários veteranos. A batalha acaba. Corpos de orcs estão espalhados por todo lado, uma cena de carnificina que prova o quanto Sung-min evoluiu em apenas um mês. Woon Hae-ryung caminha entre os cadáveres, usando sua faca para cortar as orelhas dos orcs como prova para coletar a recompensa da guilda. Ele conta 13 no total, elogiando o trabalho de Sung-min e dizendo que eles terminaram sua parte da missão com maestria total. Woon ordena que Brass se apresse e colete tudo o que for de valor, tratando o homem como um lixo novamente, agora que o perigo passou. Sung-min observa Brass se levantar, ainda trêmulo, mas vivo. Ele sabe que salvou o homem, mas o destino em Eria é uma moeda de duas faces. O carregador caminha atrás de Sung-min e sussurra um obrigado quase inaudível, um gesto de humanidade raro em meio a tanta brutalidade e egoísmo. Sung-min não responde, mantendo seu olhar focado no caminho à frente, mas a gratidão de Brass pesa mais que qualquer item em sua mochila dimensional. Eles se reúnem com o resto do grupo no ponto de encontro combinado. Do Sangriang está sentado em uma pedra, parecendo entediado e arrogante. O pequeno macaco zomba de Sung-min e Woon, dizendo que eles demoraram e que o grupo deles terminou tudo muito mais rápido e sem suar. Woon Hae-ryung limpa o suor do rosto, mantendo a fachada de líder amigável, enquanto a maga Renir continua comendo sua maçã, alheia à tensão. Mas o clima muda. Woon olha para Wang Pei e faz um sinal discreto com a cabeça, algo que Sung-min percebe tarde demais em seus reflexos de guerreiro. Woon comenta que o verdadeiro problema começa agora, e o brilho nos olhos dele revela uma malevolência que ele escondeu durante toda a viagem. Em um movimento súbito e brutal, uma adaga atravessa as costas da maga Renir, saindo pelo seu peito em um chafariz de sangue escarlate. Ela tosse sangue, sem entender o que aconteceu, enquanto sua vida se esvai pelos olhos verdes que antes brilhavam com diversão e magia. Do Sangriang sorri de forma maníaca, revelando que o plano nunca foi dividir a recompensa com todos, mas sim eliminar os elos mais fracos do grupo. O pânico se instala. Sung-min entra em posição de defesa, percebendo que os mercenários de elite que ele acompanhava são na verdade assassinos sem qualquer escrúpulo. Wang Pei, a adaga da chuva negra, já está com suas lâminas prontas para continuar a execução sangrenta que acabou de começar com a maga. Woon Hae-ryung saca sua espada, agora com uma aura demoníaca e assassina, encarando Sung-min como se ele fosse apenas o próximo item da sua lista de mortes. O garoto percebe que a verdadeira ameaça em Eria não são os orcs, mas a ganância insaciável daqueles que se dizem humanos. Flashbacks de Sung-min em sua vida passada mostram-se ele sendo espancado e humilhado, a mesma dor e injustiça que ele está presenciando agora com Brass e Renir. Ele range os dentes, a raiva fervendo em seu sangue, jurando que não será mais uma vítima dos jogos cruéis desses mercenários de quinta categoria. Brass cai de joelhos, vendo a carnificina começar, gritando por socorro enquanto os mercenários riem da sua fraqueza e do seu desespero absoluto. Woon Hae-ryung avança contra Sung-min, a lâmina brilhando com uma sede de sangue que só pode ser saciada com a morte do jovem prodígio. O garoto bloqueia o golpe com o cabo da lança, sentindo o peso da força de um guerreiro veterano que não tem intenção de deixá-lo sair vivo dali. Você está no caminho, diz Woon com uma voz rouca e carregada de ódio, desprezando a tentativa de Sung-min de proteger os outros. Sung-min se lembra de como os mercenários do Murim agiam.
Eles tratavam sem classe como animais de carga, sem qualquer direito à vida ou dignidade. Ele vê Brass sendo chutado por Du Sangriang, o pequeno macaco rindo enquanto humilha o carregador que está coberto de lama e lágrimas. Ei, moleque sem classe, se apresse e morra logo! Grita o mercenário, sua voz ecoando pela floresta como um tambor de guerra desajustado e cruel. Sungmin sabe que precisa de um milagre ou de uma técnica que supere tudo o que Woon-Haryung possui em seu arsenal de combate mercenário. Ele lembra novamente da forma de segurar a lança que Oyon ensinou. Era uma técnica de morte em um só passo, mortal e definitiva para qualquer oponente. Apenas perfure tudo que estiver à sua frente. A voz de Royon ecoa como um comando divino em meio ao caos da batalha de vida ou morte. Sungmin respira fundo, canalizando cada gota de sua energia violeta para a ponta de sua lança, preparando-se para o contra-ataque que decidirá seu futuro. Woon-Haryung ri, achando que a resistência do garoto é inútil, preparando seu golpe final para decapitar Sungmin e ficar com todo o ouro da missão. Mas o olhar de Sungmin mudou. Não é mais o olhar de um garoto assustado, mas o de um predador que já viu a morte e voltou para se vingar. Ele avança, a lança tornando-se um raio de luz ametista que atravessa a defesa de Woon-Haryung com uma facilidade assustadora e quase mágica. O mercenário arregala os olhos, sentindo a ponta de aço rasgar sua carne e quebrar sua armadura como se fosse feita de papel velho e seco. O sangue de Woon espirra no rosto de Sungmin, mas ele não para. Seu objetivo agora é limpar aquele local de todos os traidores que o cercam. Do Sangriang tenta intervir, mas Sungmin é mais rápido, usando a base da lança para quebrar as costelas do mercenário com um estalo seco e satisfatório. Wang Pei recua, vendo seus companheiros de elite serem derrotados por uma criança que eles consideravam apenas uma ferramenta útil e temporária. A floresta mergulha no silêncio, apenas o som da respiração pesada de Sungmin e os gemidos de dor dos traidores caídos preenchem o ar pesado. Ele olha para Brass, que ainda está em choque, e estende a mão para o carregador, um gesto de solidariedade que quebra as regras cruéis deste mundo. Levante-se, diz Sungmin, sua voz firme e sem qualquer rastro da hesitação que o assombrava antes da sua regressão milagrosa para este mundo. Ele sabe que a batalha apenas começou e que Woon-Haryung ainda tem truques sujos guardados em suas mangas manchadas de sangue e lama preta. O líder mercenário se levanta, cuspindo sangue e praguejando, revelando que ele possui uma conexão com uma guilda muito mais perigosa e poderosa. Se Sungmin o matar, ele será caçado até os confins de Eria, uma ameaça que faria qualquer mercenário comum tremer de medo e pavor absoluto. Mas Sungmin não é um mercenário comum. Ele é um homem que já morreu uma vez e não teme as ameaças de quem vive nas sombras da ganância. Ele prepara a lança para o golpe final, ignorando as súplicas de Woon, que agora implora por sua vida de forma patética e miserável, sem qualquer honra. A força é a lei, não foi o que você disse, pergunta Sungmin, repetindo as palavras do traidor antes de silenciá-lo permanentemente com um golpe seco. A morte de Woon-Haryung marca o fim de uma era de submissão para Sungmin. Ele não será mais o carregador, ele será o mestre de seu próprio destino. Braço o observa com um misto de admiração e medo, percebendo que o garoto à sua frente é algo que o mundo de Eria nunca viu antes. Sungmin limpa sua lança na roupa do morto, seus olhos refletindo a determinação de quem vai subir ao topo, não importa quantos cadáveres tenha que deixar. Ele sabe que Royon estaria orgulhosa, ou talvez apenas desse uma risada sarcástica sobre como ele demorou para resolver um problema tão simples e pequeno. De volta à cidade, os rumores sobre o massacre na floresta começam a se espalhar, e o nome de um jovem lanceiro começa a ser sussurrado nos becos. Sungmin caminha pelas ruas de Xenavis, sentindo o peso da bolsa de ER em sua cintura, mas seu foco já está no próximo passo de sua jornada épica. Ele encontra Royon em uma estalagem. Ela o encara e percebe que o cheiro de sangue nele é diferente desta vez. É o cheiro da sobrevivência real. Você demorou, comenta ela, sem tirar os olhos de seu chá, enquanto Sungmin se senta à mesa com a exaustão de quem lutou contra o próprio destino. Ele explica o que aconteceu, a traição e a luta, e Oyon apenas sorri, dizendo que esse é o verdadeiro rosto deste mundo chato e previsível. Ela pergunta o que ele vai fazer com Brass, e Sungmin diz que o ajudou a sair da guilda, dando a ele a chance de recomeçar sua vida miserável. Oyon o chama de moleque mole e sentimental, mas há um brilho de respeito em seus olhos vermelhos ao ver a firmeza nas palavras do seu único amigo. Eles partem de Xenavis, deixando para trás os corpos dos orcs e dos traidores, rumo a um território onde monstros mais fortes e segredos antigos os aguardam. Sungmin sente que cada passo o afasta mais do fracassado que ele foi e o aproxima do monstro que ele precisa se tornar para proteger o que ama. Ele olha para suas mãos, que ainda tremem levemente, lembrando-se de que a técnica da Alvorada Violeta é apenas o começo de seu verdadeiro poder oculto. O destino de Eria está mudando. As memórias do futuro de Sungmin estão colidindo com as ações imprevisíveis de Royon, criando um novo caminho incerto e perigoso. Nas sombras, figuras poderosas começam a notar o movimento dessas duas crianças prodígios.
E uma guerra que Sungmin conhecia bem pode começar muito antes do esperado. Ele segura sua lança com força, encarando o horizonte com uma determinação inabalável. Ele não vai apenas sobreviver desta vez, ele vai governar este mundo cruel. O regressor e a pequena gênio desaparecem na estrada, enquanto a sombra de uma nova ameaça se ergue no horizonte, prometendo desafios que testarão até o limite a alma de Lee Sangmin. A multidão assiste em silêncio enquanto a lâmina da guilhotina brilha, uma lembrança sombria de que em Eria, o fracasso é punido com a morte certa. Sungmin aperta o cabo da lança, o suor frio escorrendo. Ele sabe que o próximo a ser executado pode ser ele se hesitar agora. O mercenário avança como um predador faminto, mas Sungmin já previu o bote. Seus reflexos são afiados por décadas de puro arrependimento e dor física. O inimigo sorri, confiante na sua força bruta, chamando o garoto de irmãozinho. Mal sabe ele que está enfrentando um fantasma impiedoso do futuro. Sungmin recua milimetricamente, mantendo a distância ideal. Ele viu esse homem morrer no passado, e hoje ele será o carrasco novamente nessa floresta. As lâminas se chocam com um estrondo que ecoa pela floresta. O impacto vibra nos ossos, testando a determinação de aço do jovem lanceiro. O mercenário se gaba de sua superioridade técnica, mas suas palavras são apenas ruído para quem já conhece o fim trágico desta história sangrenta. O chão cede sob o peso do ataque, o movimento é rápido, brutal, desenhado para encerrar a vida do garoto com um único golpe fatal. Mas Sungmin não é um alvo fácil, ele se move com a fluidez de uma sombra, frustrando cada investida desesperada do oponente que ruge. O lanceiro observa a abertura. Lendo o fluxo da batalha como um livro aberto, ele sabe exatamente onde o golpe diagonal vai pousar enfim. Sua mão desliza pela madeira da lança, ajustando o ângulo para o contra-ataque mortal. A alvorada violeta começa a pulsar em suas veias agora. O mercenário sente algo errado, um atraso em seus próprios músculos. A confiança começa a se transformar em uma dúvida gelada, densa e sufocante. De repente, o corpo dele trava. Sungmin revela que misturou veneno na lama durante o confronto anterior, uma jogada de mestre de um sobrevivente. O garoto pergunta quem é o fraco agora. O veneno não é letal, mas é o suficiente para quebrar a guarda do inimigo arrogante. O mercenário range os dentes, o ódio transbordando. Ele tenta manter a postura, mas suas mãos tremem de forma incontrolável e totalmente patética. O sangue começa a escorrer de sua boca, manchando o chão. A arrogância foi substituída pelo puro instinto de sobrevivência de um rato acuado. Sungmin se aproxima para o golpe final, porém o canalha usa sua última carta na manga em um ato de covardia absoluta e vil. Em um movimento desesperado, ele agarra Brass. O carregador se torna um escudo humano, uma barreira covarde entre o mercenário e a morte. O vilão ameaça silenciar Brass para sempre se Sungmin der mais um passo. Ele acredita que a compaixão do garoto será sua ruína final. O silêncio domina o campo de batalha enquanto Sungmin para. Os olhos do mercenário brilham com uma esperança cruel e distorcida por poder fugir. O garoto encara a cena com um olhar de gelo. Ele não parece abalado. Sua expressão é a de quem calcula cada possibilidade friamente. Brass treme, sentindo o aço frio em seu pescoço. Ele olha para Sungmin, esperando por um milagre que parece cada vez mais distante. O mercenário ri da situação, zombando do suposto sentimentalismo do garoto. Ele acha que ganhou o jogo de xadrez mais perigoso de sua vida. Sungmin pergunta se ele é idiota por achar que um refém funcionaria. Ele lembra que é um mercenário há anos, endurecido pela brutalidade. A frieza nas palavras do garoto choca até o vilão. Ele afirma que ajudou Brass apenas por utilidade, não por algum laço emocional. Por dentro, Sungmin luta contra sua própria exaustão. Sua energia está no limite, e o veneno pode perder o efeito a qualquer momento agora. Ele precisa agir rápido antes que o inimigo recupere as forças. Cada segundo desperdiçado é uma chance para o destino mudar de lado bruscamente. O mercenário se prepara para agir, mas algo inesperado acontece. Brass, o homem que ele considerava um verme, decide lutar pela própria vida hoje. Com um rosnado de fúria, o carregador morde o braço do seu captor, um ato de coragem desesperada que ninguém viu chegando naquele instante. A dor súbita faz o mercenário vacilar e perder o equilíbrio. O escudo humano agora se tornou uma armadilha que o prende no lugar. Brass se joga contra ele com todo o seu peso. Eles caem no chão em uma confusão de membros, poeira e gritos de agonia. Sungmin não perde a oportunidade e avança como um raio. Sua lança corta o ar, buscando o coração daquele que ousou traí-lo covardemente. O impacto é seco e definitivo. O aço atravessa a carne do traidor, encerrando sua existência miserável com a eficiência de um predador. O mercenário olha para cima uma última vez, sem entender como perdeu. O brilho da vida se apaga de seus olhos injetados de sangue. Brass se afasta, ofegante e coberto de sujeira. Ele percebe que sobreviveu ao impossível, graças ao garoto que todos chamavam de simples novato. Sungmin limpa o sangue de sua arma. Mantendo a calma, ele não sente prazer na matança, apenas a satisfação fria do dever cumprido. O silêncio volta à floresta, mas agora é o silêncio da vitória. O grupo de traidores foi totalmente eliminado pela mão do regressor.
Braço encara o corpo sem vida, sentindo o peso do que aconteceu. Ele sabe que Sungmin é muito mais do que aparenta ser. O garoto o ajuda a se levantar, mas seu foco já está no futuro. Há dinheiro a ser coletado e novos desafios no horizonte. Eles dividem os despojos da missão, uma quantia que mudaria a vida de qualquer um. 35 milhões de ER, um prêmio sangrento. Sungmin caminha de volta para a cidade de Senavis. O sol se põe, pintando o céu com as cores da alvorada violeta que ele domina. Ele entra na estalagem, sentindo o cansaço pesar em seus ombros, mas sua mente continua girando, planejando o próximo passo de sua jornada. Ao abrir a porta do quarto, ele encontra Wiji Royon esperando. A pequena gênio o observa com um olhar que atravessa sua alma. Ela nota o cheiro de sangue fresco nele e sorri. É o tipo de sorriso que indica que ela já sabe de tudo silenciosamente. Royon comenta que ele demorou mais do que o esperado. Ela pergunta se ele teve dificuldades com os vermes que encontrou pelo caminho. Sungmin se senta, exausto, e admite que teve que resolver algumas pontas soltas. Ele não tenta esconder a realidade de sua luta cruel. A gênio se aproxima. Sua curiosidade despertada pelo comportamento incomum do amigo, ela sente que há algo profundo que ele está escondendo agora. Ela o chama de especial e diz que o observou desde o primeiro dia. Nada escapa aos olhos vermelhos e intensos de Royon. Royon menciona que a maioria dos sem classe são patéticos e vivem como insetos, mas ele agiu de forma diferente desde o início. Ela aponta que ele não hesitou em caçar monstros logo que chegou, uma coragem que não combina com alguém de apenas 14 anos. Sungmin responde que sobreviver é difícil sem agir. Ele tenta manter a fachada de apenas ser alguém que se adaptou rapidamente à dor. Mas Royon não aceita respostas evasivas. Ela sabe que ninguém aprende artes marciais tão rápido sem ter uma base sólida e muito secreta. Ela diz que ele não tem talento natural, e isso é o que torna o progresso dele ainda mais bizarro e intrigante nela. A gênio conclui que se ela ensina 10, ele aprende apenas 3, mas o uso da lança dele já é de um veterano. Quem é você de verdade? Ela pergunta, o tom de voz mudando para algo sério. O ar no quarto fica pesado, quase sufocante. Sungmin sente que foi encurralado por uma mente superior. A pressão de Horion é como uma lâmina encostada em sua garganta invisível agora. Ele sabe que mentir para alguém como ela é perigoso. Amigos de verdade não devem ter segredos que podem levar à traição mútua. Horion afirma que odeia mentiras e que prefere a verdade nua e crua. Ela propõe um pacto para fortalecer a amizade deles. Se ele contar seu segredo, ela contará o dela, uma troca de informações que pode mudar o destino de ambos para sempre. Sungmin hesita, ponderando se deve confiar na pessoa que se tornará o ser mais forte do mundo. O futuro é sempre incerto. Ele olha para as mãos, lembrando-se de sua vida passada miserável. Ele não quer cometer os mesmos erros de solidão e fraqueza. Royon insiste, dizendo que todos têm segredos, e que o dela é algo que ninguém mais neste mundo de Eria conhece ainda. Ela oferece até mesmo uma técnica marcial incomparável em troca. Ela está disposta a pagar um preço alto pela confiança do garoto. Sungmin ri, dizendo que não teria energia interna para usar tal técnica. Ele continua se diminuindo para testar a sinceridade da gênio. Royon então toma uma decisão drástica para provar sua lealdade. Ela diz que vai transferir 20% de sua própria energia. O garoto fica em choque com a proposta. Doar energia interna é algo extremamente raro e perigoso para qualquer artista marcial sério. Ela faz isso simplesmente porque está curiosa e o considera seu único amigo, um motivo puro em um mundo repleto de interesses. Sungmin percebe que não pode mais fugir da verdade. A honestidade de Royon desarmou todas as suas defesas e medos antigos dele. Ele concorda com a troca, mas pede uma promessa, que ela não o mate após saber o que ele realmente é por dentro. Royon ri, achando a preocupação dele absurda. Para ela, a amizade é um vínculo que supera qualquer revelação ou segredo sombrio. Ela se prepara para contar sua verdade primeiro. O clima de descontração desaparece, dando lugar a uma solenidade quase mística e sagrada. Ela remove o adereço de seu cabelo, deixando os fios longos caírem livremente. A transformação visual começa diante dos olhos do garoto atônito. Eu sou uma garota, ela revela com um sorriso travesso, o segredo que ela carregou para proteger sua posição no culto demoníaco. Seu pai queria que ela liderasse a seita, e apenas homens podiam assumir o trono. Ela viveu uma mentira por muitos anos. Sungmin fica paralisado, a mente tentando processar a informação. O pequeno demônio celestial, a lenda marcial, era na verdade uma mulher talentosa. Royon explica que continuou fingindo ser homem mesmo após ser summonada. Era mais fácil lidar com o mundo daquela forma agressiva e direta. Ela diz que agora é a vez dele cumprir sua parte do acordo. Ela espera pela revelação com a mesma intensidade de antes. O garoto respira fundo, sentindo o peso de 13 anos de memórias e sofrimento. Ele decide abrir o portal de seu passado sombrio. Eu sou um regressor. Ele solta as palavras como se fossem brasas. O silêncio que se segue é mais alto que qualquer trovão. Royon o encara fixamente, processando o conceito de voltar no tempo. Ela não parece incrédula, mas sim fascinada pela possibilidade bizarra apresentada.
Ela diz que em um mundo onde pessoas são summonadas de outras dimensões, qualquer coisa é possível. A lógica dela é inabalável e fria. Sungmin explica que sua idade mental é de 27 anos. Ele carrega a experiência amarga de uma vida inteira de fracassos. Ele confessa que se sentiu mal por enganá-la sobre sua idade real. Ele achou que ela o veria como um monstro distorcido. Royeon balança a cabeça, dizendo que isso não importa. Ela foi quem se aproximou dele e o chamou de amigo primeiro ali. Ela afirma que não há razão para terminar a amizade, pelo contrário, saber que ele é um regressor torna tudo mais divertido hoje. A Gênio admite que o reconheceu como amigo durante os 2 meses de treino. Isso é mais que suficiente para ela agora. Ela brinca que é triste ele ser tão fraco mesmo com décadas de experiência, uma piada ácida que quebra o gelo final entre ambos. Sungmin relaxa, sentindo um fardo enorme sendo removido de seu peito. Ele finalmente encontrou alguém em quem pode confiar plenamente nesta vida. Orion retoma o plano da transferência de energia. Ela quer que ele se torne forte o suficiente para sobreviver ao futuro incerto dele. Ela explica que a energia interna é o que permite aos artistas marciais realizar feitos sobre-humanos e dominar o campo de batalha sangrento. A maioria gasta a vida inteira cultivando essa força aos poucos, mas ela vai dar a ele um atalho sem precedentes na história. Ela avisa que o corpo dele está cheio de impurezas que impedem o fluxo perfeito da energia. O processo será extremamente doloroso agora. Orion se posiciona atrás dele, colocando as mãos em suas costas. O calor da técnica começa a emanar dela instantaneamente com força. Ela ordena que ele use a alvorada violeta para absorver o que conseguir. O restante será integrado aos seus meridianos e ossos frágeis. A transferência começa e uma explosão de poder inunda o sistema de Sungmin. Ele sente como se suas veias estivessem pegando fogo vivo. É uma dor lancinante, mas ele se recusa a gritar. Ele precisa de cada gota desse poder para mudar o destino cruel dele. O quarto é iluminado por uma aura púrpura intensa e vibrante. A conexão entre o regressor e a prodígio se torna um vínculo. Sungmin percebe que apenas 20% da energia dela é maior que tudo o que ele acumulou em sua vida passada inteira. O garoto luta para não perder a consciência enquanto a energia circula. Ele sente as impurezas sendo expelidas pelo calor da técnica proibida. Oyeon mantém o foco absoluto, suando com o esforço de controlar um fluxo tão massivo e volátil de poder espiritual e marcial agora. Lentamente, o turbilhão de energia começa a se acalmar e a ser integrado ao Dantian de Sungmin. Ele renasce naquele momento de dor. Quando o processo termina, ambos desabam na cama, exaustos. O silêncio volta, mas agora carregado com o peso do poder compartilhado enfim. Royeon pergunta o quanto ele conseguiu reter. Ela está curiosa para ver a capacidade de absorção de um corpo tão mediano quanto o dele. Sungmin responde que acha que ficou com metade, um resultado impressionante para alguém que ela chamou de sem talento minutos atrás hoje. Ela sorri, dizendo para ele não se sentir mal, pois o resto da energia fortaleceu seus meridianos e sua fundação marcial básica agora. Se ele continuar treinando a Alvorada Violeta, toda aquela força se tornará dele permanentemente. O caminho para o topo está finalmente aberto. Sungmin observa seu próprio reflexo no escuro, sentindo o poder borbulhando sob a pele. Ele não é mais o mesmo garoto fraco. Royeon avisa que vai deixá-lo em um mês. Ela tem seu próprio caminho de liberdade absoluta para seguir neste mundo de Eria. Mas antes de partir, ela promete ensinar a ele a lança do Supremo Nove Céus, uma técnica que o tornará temido por todos. Ela explica que vai simplificar a técnica para o nível dele, mantendo a provocação amigável que define a relação única entre os dois. Sungmin agradece, o coração cheio de gratidão. Ele nunca imaginou encontrar uma aliada tão poderosa e leal nesta sua vida nova. Royeon dá um tapa brincalhão nele, dizendo para amigos não baixarem a cabeça um para o outro. A igualdade é fundamental para ela. Ela diz que quer ter conversas mais agradáveis de agora em diante. Ela quer ouvir as histórias detalhadas de sua vida passada. Ela pergunta como ela era no futuro, a curiosidade de uma jovem que sabe que está destinada à grandeza suprema neste mundo. Sungmin revela que ela era conhecida como a Rainha no Topo de Eria, uma força da natureza que reinava com poder absoluto. Oyeon ri, orgulhosa de si mesma, dizendo que já esperava por isso. A confiança dela é algo que ele sempre admirou nela. Ela pergunta o que aconteceu depois que ela deixou a cidade na vida passada. Ela quer saber onde sua liberdade a levou enfim. O garoto disse que ela desapareceu por 3 anos. Ninguém sabia para onde a pequena demônio celestial tinha ido naquele período sombrio histórico. Royeon supõe que ela estava apenas viajando, buscando o significado da liberdade que tanto almejava, longe das amarras do culto demoníaco cruel. Ela explica que estar no culto demoníaco era como viver em uma gaiola de ouro. A liberdade era apenas uma ilusão passageira lá. Por isso ela foi summonada, para buscar o que realmente importa, e encontrar um amigo como ele foi a melhor parte disso. Sungmin sorri, percebendo que as palavras dela são sinceras. Ele também está genuinamente feliz por ter encontrado alguém que o entende agora. O tempo passa rápido enquanto eles conversam, o cansaço finalmente vencendo a adrenalina.
O mês de treinamento intensivo começa na manhã seguinte. Sungmin treina exaustivamente sob a supervisão rigorosa de Hyeon. Cada movimento da lança é corrigido com precisão cirúrgica e gritos de incentivo. Ele medita para estabilizar a energia interna que recebeu. A alvorada violeta brilha em seu peito, transformando-o em um verdadeiro guerreiro marcial. Hyeon observa de longe, satisfeita com o progresso constante. Ela sabe que ele está superando todos os limites de seu não-talento. Ela reflete sobre seu próprio destino, ciente de que as memórias dele podem mudar tudo. Ela não tem nenhum medo do futuro. A técnica da lança do Supremo Nove Céus começa a tomar forma nas mãos de Sungmin. A madeira da lança assobia no ar. Ele sente o peso de cada golpe. A força da técnica simplificada, mas ainda devastadora, é a arma que ele precisava ter agora. O mês voa em meio ao suor, sangue e risadas ocasionais. A conexão entre eles se torna algo que o tempo não apagará. Sungmin visualiza os inimigos do passado e os abate em sua mente. Ele está se preparando para as guerras que virão em breve. A sombra de Woon Hae-young e outros traidores ainda assombra seus sonhos, mas agora ele tem o poder real para enfrentá-los. Ele sabe que o mundo de Eria não mudou, continua cruel e impiedoso, mas ele mudou, e isso faz toda a diferença vital. A energia mística em suas mãos é real, uma prova física de que ele não está sozinho desta vez. A alvorada finalmente despertou. Hyeon anuncia que o tempo de treinamento chegou ao fim. É hora de seguirem seus caminhos separados, como o destino exige deles agora. Ela o encara com um olhar de despedida, mas sem nenhuma tristeza. Ela sabe que eles se encontrarão novamente no topo enfim. Sungmin pergunta o que ele deve fazer agora. Ele ainda se sente um pouco perdido no vasto oceano de possibilidades futuras abertas. A gênio responde que ele deve viver a vida que deseja, sem as amarras do arrependimento que o perseguiram por tanto tempo. Ela o encoraja a ser ambicioso e a governar seu próprio destino. O regressor tem o conhecimento, agora ele tem a força. Sungmin acena, absorvendo as últimas palavras de sabedoria de sua mestra e única amiga. A jornada dele está apenas começando de verdade. Ele observa Hyeon partir, sua silhueta desaparecendo na estrada que leva aos territórios centrais. Uma lenda informação que ele ajudou hoje. O garoto volta para a cidade, sentindo o peso da bolsa de Air e a nova força em suas veias. Ele está pronto. Ele encontra uma jovem de cabelos escuros que o observa com curiosidade. Novos personagens começam a surgir em sua trama de vida. A interação é breve, mas carregada de significado. Cada encontro em Eria pode ser a diferença entre a vida e a morte. Sungmin mantém a guarda alta, sua experiência de 27 anos agindo como um escudo mental contra as decepções que virão. A garota pergunta sobre suas habilidades, notando que ele carrega uma lança com uma confiança que não condiz com sua idade jovem. Ele responde com a frieza de um veterano, escondendo seu verdadeiro potencial. Ele aprendeu a arte milenar de ser uma sombra mortal. Seus olhos refletem a determinação de quem já viu o fim do mundo e decide que não vai deixar acontecer novamente nunca mais. Ele se move com uma agilidade que choca os observadores casuais. Ele é um espectro que caminha entre os vivos, buscando sua vingança. A jornada o leva a novos campos de batalha, onde monstros mais perigosos que orques aguardam nas profundezas das florestas densas de Eria. Ele testa sua nova lança contra inimigos ocultos. O som da madeira cortando o ar é a única música que ele conhece agora. A garota o segue, intrigada pela aura de mistério que o envolve. Ela sente que ele é a chave para algo maior. Eles conversam sobre as lendas de Eria e os Otherworlders, que estão mudando o equilíbrio do poder com suas memórias e tecnologias estranhas. Sungmin percebe que o mundo está mais agitado do que em sua vida anterior. Suas ações já começaram a criar ondas reais. A garota revela que também tem seus próprios objetivos, e que não é apenas uma espectadora comum nesse teatro de guerra e sangue. Eles decidem formar uma aliança temporária, uma união de interesses que beneficiará a ambos na busca por poder e sobrevivência imediata aqui. Sungmin se pergunta se ela é confiável, ou se é apenas mais uma traição esperando o momento certo para fincar a adaga. Ele lembra das lições de Hyeon sobre amizade e segredos, e decide que, desta vez, ele será aquele que dita as regras. O grupo avança em direção a uma nova zona de perigo, onde rumores de um tesouro antigo atraíram mercenários de todos os cantos. A tensão aumenta a cada passo, com a sensação de estar sendo observado por figuras poderosas que operam nas sombras da história antiga. Sungmin aperta o cabo da lança, sentindo a energia da alvorada violeta respondendo ao seu chamado. Ele está pronto para a matança. A garota sorri, uma expressão que mistura perigo e fascinação. Ela sabe que está caminhando ao lado de alguém que mudará tudo. O sol nasce no horizonte, marcando o início de um novo dia e de um novo capítulo na saga épica do Regressor. Sungmin encara o futuro com olhos de fogo. Ele não vai apenas sobreviver, ele vai dominar cada centímetro desse mundo cruel. As sombras se alongam enquanto eles entram na masmorra, o cheiro de mofo e perigo preenchendo o ar com uma promessa de glória. O primeiro inimigo surge da escuridão e é abatido antes mesmo de perceber a presença do jovem lanceiro que se move como vento.
Sungmi não hesita, seu coração é uma pedra fria que não conhece o medo. Ele é a personificação da vingança e do poder. A garota observa em silêncio, impressionada pela brutalidade eficiente do garoto que parece carregar o peso de 1000 guerras em sua alma. Eles mergulham nas profundezas, onde segredos antigos esperam para ser revelados pelo único homem que sabe o que o futuro reserva para todos. Lee Sung-min fecha os olhos por um breve momento, sentindo a presença de Ho-yeon em sua mente. A jornada dele apenas começou agora. Deitados lado a lado naquela estalagem, a proximidade entre os dois revela uma conexão que vai muito além de uma simples amizade passageira. Ela o provoca, querendo saber se há algo que o mova além de segredos, enquanto o rosto dele mostra o cansaço de quem já morreu uma vez, e Sung-min apenas balança a cabeça, mergulhado em pensamentos, sobre um destino que ele ainda não consegue abraçar completamente diante daquela garota extraordinária. Ho-yeon sorri com uma leveza que ele inveja, sugerindo que ele pense bem e conte a ela quando finalmente encontrar a sua verdade absoluta, mas a conversa logo muda para o passado dele, uma curiosidade que faz o coração do regressor acelerar com medo de ser descoberto. Eles dormem naquela mesma cama como 2 soldados descansando antes da tempestade. Uma imagem de inocência que esconde o rastro de sangue que ambos deixaram. Ao amanhecer, a energia de Royon já vibra, ela está pronta para a partida, mas antes, há uma última lição que precisa ser ensinada. Sung-min observa sua primeira amiga com um misto de gratidão e melancolia, ciente de que o tempo de paz na estalagem está chegando ao fim. Ela se levanta com a autoridade de uma mestre, desafiando-o a mostrar o fruto de um mês de suor e dores constantes nos meridianos. O movimento dela é um borrão de velocidade pura, saltando no ar com uma agilidade que desafia as leis da física e a lógica marcial. O jovem lanceiro aperta o cabo de sua arma, os olhos focados em cada gesto daquela que ele agora considera seu maior desafio técnico. Ho-yeon pousa como uma pétala, mas sua aura é sufocante, uma promessa de que não haverá piedade nesse último treino antes da separação definitiva. Ela dispara novamente, um espectro de preto e vermelho que corta o ar, forçando Sung-min a reagir apenas com seus instintos mais básicos e brutos. Um sorriso afiado, ela declara que ele terá uma vantagem de 20 golpes, uma generosidade que fere o orgulho ferido do rapaz. Lee Sung-min aceita o desafio, a determinação queimando em suas veias enquanto ele se prepara para lutar com toda a força que possui agora. A pequena gênia zomba levemente, afirmando que ele não poderia se dar ao luxo de pegar leve mesmo se quisesse, dada a diferença abismal. Ela levanta 2 dedos, marcando o início da contagem regressiva para a humilhação ou para a glória de um golpe que conecte de verdade. Uma aura sinistra parece emanar dela, uma sombra de poder que Sung-min ainda não compreende, mas que o faz tremer de antecipação. Ele respira fundo, concentrando a energia interna que ela mesma o ajudou a cultivar, preparando o bote mortal que planejou em silêncio. O primeiro ataque explode em um movimento de lança que busca o peito da garota com uma precisão cirúrgica e uma fúria contida. Um brilho roxo rasga o ar, o rastro da técnica alvorada violeta, que começa a se manifestar na ponta da lâmina de aço temperado. A energia se expande, um redemoinho de força que deveria ser capaz de derrubar qualquer guerreiro comum que ousasse cruzar o caminho dele hoje. No entanto, Ho-yeon recebe o impacto como se fosse apenas uma brisa leve, sua defesa permanecendo impecável enquanto ela conta o primeiro movimento. Sung-min não para, ele gira a lança em um arco devastador, empilhando ataques que visam sobrecarregar os sentidos aguçados daquela oponente monstruosa e veloz. Faíscas de energia pura saltam do choque entre a técnica e o vazio, revelando que ele finalmente começou a entender o peso do verdadeiro poder. Ela recua milímetros, brincando com a distância como se estivesse dançando em um salão de baile, mantendo o controle absoluto de todo o campo. O suor escorre pelo rosto do garoto enquanto ele percebe que, apesar de toda a sua evolução, ele ainda é apenas uma criança. Ho-yeon para por um momento, analisando a forma dele com um olhar crítico que desdenha das falhas que ele ainda não conseguiu corrigir. Ela começa a explicar que as técnicas de lança dele agora contêm mais do que apenas força bruta, citando os fundamentos de defesa e ataque. A mestra explica que aparar consiste em girar a arma para fora, desviando o poder do inimigo sem gastar energia desnecessária no processo de combate. Ela demonstra como prender o oponente, rotacionando para dentro, pressionando a arma inimiga para criar uma abertura fatal e decisiva. E por fim, o estocar, o movimento mais simples e letal, feito apenas para atravessar a carne e o espírito de quem se opõe. Sung-min escuta cada palavra, sentindo-se um tolo por ter usado uma lança por tanto tempo, sem entender esses princípios básicos da arte da guerra. Ele admite ter aprendido tudo sozinho em sua vida anterior, um esforço solitário e medíocre que o levou apenas a uma morte indigna. Ho-yeon suspira, revelando que ele tem sorte por tê-la como instrutora, pois agora não é mais um amador completo no campo. Ela o incita a usar as costas, a rotacionar o tronco para gerar uma descarga explosiva de energia em cada golpe desferido. Sung-min tenta novamente, a lança agora se movendo com uma fluidez diferente,
carregada com o peso de seu corpo e de sua vontade. O choque é mais pesado, a técnica alvorada violeta rugindo, enquanto ele tenta encontrar uma brecha na guarda impenetrável da garota que o desafia. Ele amaldiçoa a própria fraqueza, perguntando-se internamente se a diferença entre o talento natural e o esforço desesperado será sempre um abismo tão vasto. Oyeon percebe a frustração em seu rosto e sorri com escárnio, questionando se ele já cansou de lutar contra o inevitável destino de perdedor. Sungmin range os dentes, a raiva começando a obscurecer seu julgamento enquanto ele prepara o oitavo e o nono movimento da sequência de ataques. Os golpes se tornam mais erráticos e violentos, cada estocada gritando sua agonia por ser tão inferior a alguém tão jovem e aparentemente perfeita. Ele salta, tentando um ataque descendente que deveria esmagar a resistência dela, mas ela simplesmente desaparece de sua linha de visão em um instante. O impacto no chão levanta poeira e frustração, deixando Sungmin exposto e vulnerável diante daquela que dita o ritmo de sua própria dor atual. A contagem continua implacável, 10, 11, 12, cada número uma cicatriz no orgulho de quem acreditava que a regressão seria seu triunfo. Ele ataca com fúria cega, 13, 14, os movimentos se tornando um borrão de desespero enquanto ele busca o calor do sangue inimigo. O suor arde em seus olhos, mas ele não ousa piscar, temendo que Royeon use esse microsegundo para acabar com a farsa do treinamento. 17, 18, 19, a lança de Sungmin corta o ar com um assobio agudo, mas ele sabe que nenhum desses golpes chegou perto. Ela prepara o último movimento, sua mão se movendo com uma calma que aterroriza, uma lâmina de energia invisível pronta para ser disparada. No 20º golpe, Sungmin investe tudo, sua alma inteira focada na ponta da lança que brilha com uma intensidade violeta nunca antes vista. O impacto final acontece, mas antes que ele perceba, a figura de Royeon já está atrás dele, como um fantasma que atravessou seu corpo. O silêncio que se segue é cortante, apenas o som da respiração ofegante de Sungmin ecoando no campo de treinamento vazio e gélido. Ele cai de joelhos, o peso da derrota esmagando seus ombros, enquanto a voz de Royeon anuncia o fim daquela sessão de sofrimento. Com um olhar de desdém, ela diz que odeia o complexo de inferioridade dele, aquela sombra da vida passada que ainda o acorrenta. Sungmin explode, as lágrimas de ódio escorrendo enquanto ele grita que eles não estão na mesma linha de partida, que o talento é injusto. Ele lembra Royeon de que não nasceu com nada, que foi invocado para a Érea sem talento e teve que lutar no barro. A raiva dele é um vulcão em erupção, um desabafo de quem viveu uma vida baixa e morreu no esquecimento total e cruel. Royeon permanece impassível, dizendo que agora ele teve uma segunda chance e aprendeu artes místicas, tornando-se um guerreiro de segunda classe rapidamente. Ela o acusa de nem mesmo se permitir tentar, de estar possuído por uma inferioridade que o impede de olhar para o topo. Sungmin manda ela calar a boca, a humilhação de ser repreendido por uma criança de 13 anos queimando mais que qualquer ferida física. O olhar dela se torna gélido, o tipo de olhar que poderia congelar o próprio tempo, enquanto ela reafirma sua posição de superioridade absoluta. O garoto se sente pequeno, um verme diante de uma divindade marcial, e o silêncio da estalagem parece zombar de suas ambições irreais e tolas. Ele fecha o punho com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos, prometendo a si mesmo que esse sentimento nunca mais o dominará. Royeon dita sua última vontade, ele deve torná-la seu objetivo, lutar para se tornar forte o suficiente para enfrentá-la em 10 anos. Ela explica que humanos precisam de metas, ou a vida será apenas um barco à deriva em um oceano de mediocridade sem fim. Sungmin ri de forma amarga, achando a proposta absurda, mas o fogo da promessa começa a aquecer seu coração gelado pelo trauma passado. Ele a encara com olhos injetados, declarando que daqui a 10 anos fará questão de atravessar o coração dela com sua lança poderosa. A garota sorri, uma expressão que mistura perigo e uma estranha satisfação, aceitando o desafio que selará o destino de ambos nesse mundo. Ela o chama de amigo, mas Sungmin sabe que essa amizade agora é forjada em uma promessa de rivalidade mortal e evolução constante. Royeon se aproxima, quebrando a tensão com uma brincadeira sobre ele estar tímido após a explosão emocional, um momento de leveza súbita e inesperada. Ela o provoca, dizendo que em 10 anos será tão voluptuosa que ele ficará sem palavras, exibindo uma confiança que ele ainda não possui. Sungmin afasta, irritado com a proximidade, tentando manter o que resta de sua dignidade enquanto ela ri de sua reação exagerada. O momento passa e a realidade da separação se impõe. Ela pega suas coisas, pronta para desaparecer na estrada em direção ao seu destino. Lee Sungmin a observa partir, um ponto escuro no horizonte, levando consigo a única luz que ele conheceu desde que voltou ao passado. Ele fica sozinho na estalagem, mas não está mais vazio. Ele tem um propósito, um nome gravado em sua mente como um alvo. 10 meses se passam desde a partida de Royeon. 10 meses de treinamento insano, onde cada gota de suor foi um passo rumo à força. Sungmin não é mais o mesmo garoto fraco. Seus movimentos agora têm a precisão de um predador que aprendeu a caçar nas sombras. Ele decide participar do torneio sem classe em Xenavis.
uma arena onde apenas os renegados e aqueles sem destino definido se enfrentam. Ao chegar ao Coliseu, ele atrai olhares de desprezo, sendo apenas um garoto em meio a brutamontes que buscam glória barata e violenta. Um guerreiro de terceira classe zomba dele, sugerindo que desista antes que seus ossos sejam moídos pelo peso da realidade daquela arena. Sungmin não responde com palavras, apenas com um olhar gelado que faz o valentão hesitar por um instante, sentindo um perigo desconhecido. O torneio começa e a carnificina é rápida. O jovem lanceiro se move como um espectro, derrubando oponentes com golpes únicos e precisos. Ele vence a competição sem esforço, provando que sua evolução o colocou em um patamar muito acima desses mercenários de baixo nível social. O prêmio é o que ele buscava, o Elixir de Energia Sagrada, um catalisador poderoso que pode finalmente solidificar sua base de poder marcial. Sem hesitar, ele consome o Elixir ali mesmo, sentindo o calor purificador percorrer seus meridianos e expandir suas reservas de energia interna vital. Lee Sungmin medita enquanto o poder se estabiliza, tornando-se oficialmente um guerreiro de primeira classe, um feito que choca os observadores daquela cidade. Ele percebe que conseguiu tudo o que podia em Senavis. É hora de partir para zonas de perigo mais elevadas e desafios reais e mortais. Antes de sair, ele visita Hans Jussi, o vendedor que o ajudou no início, para dizer seu adeus a um dos poucos aliados. Hans fica genuinamente emocionado ao saber da vitória do garoto, sentindo que sua aposta naquele jovem lanceiro finalmente deu frutos reais. O homem barbudo entrega a ele um presente de despedida, uma bolsa dimensional, um item raro e extremamente útil para um viajante solitário. Hans diz que é apenas um item usado, mas Sungmin sabe o valor daquilo e aceita com uma gratidão que raramente demonstra a alguém. O vendedor pede que ele fique famoso e retribua o favor 100 vezes no futuro, uma aposta na lenda que Sungmin está se tornando. O garoto se despede de Hans com um aceno, sentindo que está deixando para trás a última âncora de sua vida comum naquela cidade pequena. Ele volta à estalagem uma última vez, onde o dono recebe com uma mistura de orgulho e tristeza por sua partida iminente. O estalajadeiro entrega a ele um manto verde, dizendo que pertenceu a ele quando era jovem, um item imbuído com magias de proteção úteis. Sungmin veste o manto, que fica um pouco grande, mas ele sente o calor da magia e da consideração daquela família que o acolheu. O homem gordo pede que ele permaneça saudável, um desejo simples que toca o coração calejado do regressor que só conheceu a crueldade antes. Lee Sungmin sai da estalagem com passos firmes, mas é interrompido por um grito familiar que ecoa pelas ruas de pedra da cidade. Lula, a filha do estalajadeiro, está correndo em sua direção, o rosto vermelho de esforço, e a respiração falha pelo desespero da partida dele. Ela para diante dele, ofegante, tentando encontrar as palavras, enquanto o suor escorre e o coração dela bate forte contra o peito ansioso. Sungmin a olha com surpresa, perguntando se ela correu todo aquele caminho apenas para dizer adeus de forma tão dramática e repentina. Lula respira fundo e retira o que disse antes sobre ele dever morrer, implorando para que ele viva uma vida longa e não desapareça. Ela confessa, com os olhos marejados, que começou a gostar dele e que não suportaria saber que algo terrível aconteceu em sua jornada. O garoto permanece em silêncio por um longo momento, sentindo a pureza daquele sentimento que ele não sabe como retribuir ou processar. Ele apenas agradece, prometendo que não morrerá, uma promessa que ele pretende cumprir não apenas por ela, mas por si mesmo e Royon. Lula chora, escondendo o rosto enquanto o vê se afastar, um momento de dor que marca o fim de sua infância tranquila naquela estalagem. Sungmin caminha em direção aos portões de Xenavis, sentindo o peso do manto e da bolsa dimensional que agora carregam suas novas esperanças. Ele reflete sobre como sua vida atual é diferente. No passado, levou 3 anos para sair dali, agora apenas 1 ano foi necessário. Mais do que poder, ele conquistou memórias preciosas, algo que ele nunca acreditou ser possível para um regressor amaldiçoado pela memória do fracasso. O horizonte se abre diante dele, vasto e perigoso, mas ele não sente medo, apenas uma fome insaciável por evolução e domínio marcial. O destino agora o leva para a montanha de Mershi, um lugar de lendas e provações que poucos ousam sequer mencionar em sussurros temerosos. Ao pé da montanha, a atmosfera muda drasticamente, o ar se torna pesado com uma magia antiga e sufocante que testa sua vontade. Ele se depara com uma figura enigmática, um homem encapuzado envolto em correntes e espinhos, que parece guardar a entrada daquele local sagrado. A figura anuncia as proibições da montanha, regras místicas que limitam o poder dos visitantes em troca de segredos e força ainda maiores. Sungmin entende que para subir, ele terá que aceitar restrições que podem matá-lo se não for forte o suficiente para superá-las. Ele escolhe seu caminho com determinação, ciente de que cada sacrifício aqui é um investimento para cumprir sua promessa ao Iji Royon. O treinamento na montanha começa de forma brutal. As proibições pesam sobre seu corpo como se ele estivesse carregando o peso de uma montanha. Ele medita sob a pressão, visualizando o esqueleto marcial que Royon mencionou, buscando a purificação definitiva de sua técnica e de seu espírito.
Cada movimento de sua lança é agora uma batalha contra si mesmo, contra a gravidade e contra as limitações impostas pela magia da montanha. O tempo parece perder o sentido, enquanto ele se afunda na solidão do treinamento, sua única companhia sendo o eco de seus próprios golpes. Ele luta contra monstros que habitam as fendas da montanha, seres feitos de sombras e ódio que testam sua capacidade de sobreviver ao extremo. Sung Min usa a técnica Alvorada Violeta para rasgar a escuridão, a luz roxa de sua energia interna sendo o único farol naquele deserto de pedras. Ele aprende a lutar sem depender de seus sentidos básicos, desenvolvendo uma percepção extra que o permite sentir o perigo antes mesmo dele se manifestar. A figura encapuzada observa de longe, silenciosa, como um juiz que aguarda o momento em que o jovem lanceiro finalmente quebrará ou acenderá. Sung Min se lembra das palavras de Royon sobre talento e esforço, percebendo que aqui, na dor absoluta, essas distinções começam a desaparecer. Ele atinge um novo estágio de compreensão, sua lança e seu corpo tornando-se uma única entidade focada apenas na eficiência da morte e sobrevivência. A energia sagrada do Elixir ferve em seu sangue, fundindo-se com o treinamento da montanha para criar algo novo, algo que ele ainda não viu. Ele não é mais apenas um regressor com conhecimento do futuro, ele é um guerreiro forjado no fogo da superação e da agonia constante. O topo da montanha está cada vez mais perto, mas os desafios se tornam exponencialmente mais cruéis a cada passo que ele dá para cima. Sung Min enfrenta uma miragem de sua vida passada, o eu fraco e moribundo tentando arrastá-lo de volta para o abismo da mediocridade e do medo. Ele destrói a ilusão com um único golpe de lança, uma declaração de que aquele Lee Sung Min morreu para dar lugar a algo muito maior. A montanha treme sob o poder de sua vontade, as correntes das proibições começando a ceder diante da força bruta de seu espírito inquebrável. Ele encontra uma caverna escondida, um local onde a energia natural do mundo se concentra com uma intensidade que poderia matar um homem comum. Dentro, ele descobre inscrições antigas, que detalham técnicas de lança esquecidas por milênios, conhecimentos que poderiam abalar o equilíbrio de poder de toda a área. Sung Min começa a estudar e incorporar esses novos movimentos, sua técnica Alvorada Violeta evoluindo para algo ainda mais complexo, devastador e mortalmente belo. Ele passa meses naquela caverna, alimentando-se apenas de sua energia interna e de sua determinação de ferro de nunca mais ser um perdedor. Quando ele finalmente emerge, sua aura mudou. Ele exala uma confiança silenciosa e perigosa, o olhar de quem já viu o fim do mundo. Ele desce a montanha com uma facilidade assustadora, a figura encapuzada curvando-se em reconhecimento à sua nova força e maestria marcial absoluta. O retorno à civilização é marcado pela notícia de que grandes eventos estão começando a se desenrolar, ondas criadas pelas pedras que ele lançou. Mercenários poderosos agora ouvem o nome de Lee Sung Min com cautela, sem saber se ele é um aliado valioso ou uma ameaça que precisa ser eliminada. Ele ignora as intrigas políticas, focado apenas em encontrar os recursos necessários para a próxima etapa de seu plano de longo prazo e vingança. A jornada o leva a campos de batalha onde exércitos de monstros e homens se enfrentam pelo controle de territórios estratégicos e tesouros mágicos antigos. Sung Min entra no conflito como uma força neutra, mas sua lança sempre encontra o caminho do coração daqueles que ousam entrar em seu caminho. Ele se torna uma lenda urbana entre os Otherworlders, o jovem lanceiro de manto verde que aparece onde o perigo é maior e desaparece sem rastro. Mas no fundo de sua mente, a contagem regressiva para os 10 anos continua, cada dia uma preparação para o reencontro que definirá seu destino. Ele se pergunta onde Royon estará, se ela também está enfrentando deuses e demônios para manter sua posição no topo daquele mundo cruel. A solidão da estrada às vezes o faz lembrar de Lula e do calor da estalagem, mas ele afasta esses pensamentos com a frieza de um regressor. Ele sabe que o amor e a paz são luxos que ele não pode se dar se quiser sobreviver às tempestades que o conhecimento do futuro prevê. Novos inimigos surgem, figuras das sombras que parecem saber sobre sua regressão e que desejam o segredo de seu poder e sua alma. Sung Min prepara sua lança, o brilho violeta agora mesclado com uma escuridão abissal que reflete seu amadurecimento e sua aceitação do lado sombrio. Ele entra em uma masmorra de rank S, um lugar onde até os heróis do passado evitavam entrar por medo de nunca mais verem a luz. A escuridão lá dentro é viva, tentando devorar sua mente, mas ele usa a promessa feita a Royon como uma âncora para manter sua sanidade. Ele enfrenta o Guardião da Masmorra, uma criatura de eras passadas que possui um poder que faria exércitos inteiros desabarem de terror imediato e absoluto. A batalha dura dias, o som do metal contra a carne monstruosa sendo a única música em meio ao silêncio eterno daquele local esquecido. Sung Min é ferido gravemente, mas ele se recusa a cair, sua vontade forçando seu corpo a continuar muito além dos limites biológicos normais. Ele finalmente desfere o golpe de misericórdia, a lança atravessando o núcleo da criatura e liberando uma explosão de energia que ilumina as profundezas.
Ele sai da masmorra vitorioso, carregando itens de poder inimaginável que o colocam em um patamar de força que ele nunca sonhou em sua vida passada. O mundo de Eria começa a tremer diante de sua ascensão, os poderosos agora cientes de que um novo jogador entrou no tabuleiro de forma definitiva. Lee Sung-min olha para o céu estrelado, sentindo que o tempo está se esgotando e que os eventos finais da história estão se aproximando rapidamente. Ele prepara seu próximo movimento, uma estratégia que envolve alianças improváveis e o uso de segredos que poderiam destruir as fundações da realidade marcial. A jornada do regressor está apenas começando, mas ele já não é mais o carregador que morreu na lama, ele é o mestre de seu próprio fado. Figuras do passado e do futuro se cruzam em seu caminho, cada encontro sendo uma peça no quebra-cabeça que ele está tentando resolver antes que seja tarde. Ele aperta o cabo de sua lança, sentindo a vibração de poder que emana da arma, uma extensão de sua própria alma calejada e determinada. Sung Min caminha em direção ao horizonte, onde o sol nasce em um novo dia de guerra e sangue, pronto para enfrentar o que quer que venha. Mas o que ninguém viu chegando foi a mensagem enviada pelas sombras, um convite para o encontro que ele tanto esperou e também tanto temeu. O destino chama de volta ao lugar onde tudo começou, para fechar o ciclo de sangue e começar uma nova era de domínio absoluto em Eria. Ele para diante de um novo portão, sentindo que atrás dele está o segredo final de sua existência e a chave para a vitória definitiva sobre o tempo. Lee Sung-min entra na escuridão, sua lança brilhando com a promessa de que ele nunca mais deixará que outros decidam o seu destino ou sua morte.